Amados, dando continuidade ao estudo, né, sobre prosperidade bíblica, você que está aqui pode sentar-se. Nós hoje encerramos o nosso estudo, concluímos aqui, e eu tenho certeza que se você aplicar tudo que nós vimos até então e o que veremos na aula de hoje, se você aplicar a sua vida, você vai ver uma transformação grande nesse aspecto, no aspecto material. Então, o ensino bíblico, ele não é, como eu já disse anteriormente, como nós já vimos anteriormente, não é um ensino meramente intelectual, não é algo meramente para a gente filosofar a respeito disso, mas é algo prático, é para que a gente possa viver isso. Então eu aprendo a respeito da palavra do Senhor e eu aplico a minha vida, aí eu vou colher aquilo, eu vou viver aquilo que a palavra diz que teria como resultado. Então é um processo nesse sentido, que é uma sucessão de atos. Primeiro é eu ter a instrução a respeito da palavra do Senhor. Na sequência, eu compreendo essa palavra, eu entendo o que ela quer dizer e eu consigo raciocinar com base nela. Na sequência, vem o fazer. Eu aplico, eu passo a viver segundo esse ensinamento, essa instrução. E, na sequência, vem os resultados disso. Olha só, então não é algo que fica em si só. Você está assistindo a essa aula, nós estamos estudando a respeito desse assunto e acabou. Não. Tem isso aqui é apenas o início do processo. Então depois vem o compreender, assimilar, praticar e o colher os frutos de tudo isso. Então, e sempre que a gente faz isso, faz parte, né, dessa sucessão de atos, nós passamos a viver uma nova realidade em nossas vidas. Então nós vamos nos aperfeiçoando, vamos melhorando dia após dia. E hoje nós vamos agora, para fechar essa série de estudos, Prosperidade Bíblica, você que está acompanhando pelas redes sociais, compartilhe o link da aula, tá? Compartilha no Face, você que está vendo pelo YouTube, manda nos grupos de WhatsApp, para que depois seus amigos possam ver, e isso pode ser algo útil para eles. As aulas anteriores, elas estão disponíveis no YouTube, tá? Então essa aqui na sequência também estará, mas é importante que nós tenhamos isso. Sempre que você assistiu algo, participou de um culto, compartilhe. É uma maneira de você evangelizar, levar a outros aquela palavra que você está recebendo. Então, vamos fazer isso, vamos tornar isso uma prática. Esse ano nós estamos vivendo algo totalmente diferente, né? O mundo está vivendo algo diferente e a maneira de fazer as coisas também está mudando. E uma delas é justamente essa. Você não pode estar nas ruas entregando um panfleto, fazendo evangelismo, né, corpo a corpo, mas você pode compartilhar aquilo que chega até você, claro, sempre vendo qual é a fonte, de onde procede isso, porque tem muita coisa que é solta nas redes sociais e que, infelizmente, mais prejudicam do que ajudam. Então, tenha esse discernimento, tenha esse cuidado. Por isso, você tem que sempre acompanhar aquilo que você sabe de onde está saindo. Você acompanha as ministrações na sua igreja, do seu pastor. Então, não é só porque alguém se intitula pastor, bispo, apóstolo, etc., que você simplesmente vai receber aquilo como uma verdade. Você tem que ter isso. Por isso que nós temos um relacionamento, né? Vivemos em comunidade, porque aí nós conhecemos os nossos pastores, os nossos líderes, e sabemos da seriedade deles.
Quando você não conhece, você fica navegando na internet, pegando coisa solta, aí você está sujeito a ser enganado ou, de uma maneira muito inocente, cair numa cilada. Então, isso é só um alerta, porque hoje as redes sociais, elas nos oferecem, a internet nos oferece uma gama de opções, um leque muito grande de opções, mas nós temos que saber filtrar. E só sabemos filtrar verdadeiramente quando nós conhecemos a verdade e quando nós conhecemos também, temos alguma ideia de quem é aquela pessoa que está nos oferecendo esse conhecimento. Então, é só para você ficar atento. Amados, nós falamos na semana passada a respeito do uso dos recursos que Deus nos proporciona. Então, na semana passada nós vimos a respeito disso. Usar o dinheiro que você recebeu já como resultado da bênção de Deus. E então foi algo voltado mais para o seu benefício, da sua família, para aqueles que dependem de você. Só que hoje o foco vai ser outro. Não é usar em seu próprio benefício direto, mas esse foco ele é importante para que nós possamos compreender a verdadeira prosperidade material. Para que a gente possa entender o que é ser próspero verdadeiramente do ponto de vista material, nós temos que entender isso. E dividir em 2 tópicos. E o primeiro é o uso dos recursos em benefício do próximo. O uso daquilo que Deus nos deu em benefício do irmão que está ao nosso lado, em benefício de outras pessoas. E a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que Deus nos abençoa, não apenas para que nós possamos viver o resultado disso, para que nós possamos usufruir. Não. Deus nos abençoa para que, além de nós usufruirmos disso, nós possamos ser bênção na vida de outros. Nós possamos ser bênção na vida de outros. Por isso que a bênção que Deus derrama sobre a sua vida, aquilo que Ele derrama sobre você, não é algo limitado, não é algo que simplesmente vai ser a conta, a medida exata do que você precisa. Não. Deus, Ele sempre quer e Ele sempre está disposto a derramar mais. Mas por que esse derramar mais? O amado irmão acabou de me trazer aqui a água. E que Deus o abençoe por isso. Ele me trouxe a água. Só que ele, quando ele está pondo a água, ele fica de olho na borda do copo. Então tem uma medida ali, ele vai deixar geralmente um pouquinho abaixo, para que no transporte não venha derramar. E você, quando vai encher, colocar algo em um recipiente, você analisa isso, é lógico, tem um limite, e você analisa e age de acordo com esse limite. Isso é algo óbvio, isso é algo racional. Só que quando se refere às bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, aí não entra a lógica humana, não entra esse exercício racional que nós fazemos, porque a mente de Deus não é a nossa mente. O agir de Deus não é conforme o nosso agir, não tem essas limitações que nós temos. Então, quando Deus derrama, imagine que você é esse recipiente, é esse copo. Quando Deus abençoa você, Ele não para antes da borda, Ele não para na borda. Ele sempre vai além e faz transbordar. E esse transbordar tem um porquê, não é desperdício. Quando você abre lá a torneira para encher um balde,
e supera a borda, o que cair ali é desperdiçado, perde. Só que quando se refere às bênçãos do Senhor, isso que excede, esse transbordar, não é desperdiçado. Pelo contrário. É porque esse transbordar nos mostra que outras pessoas vão ser abençoadas também. Então, quando se fala naquela boa medida, qual é a boa medida? Boa medida é a cheia. Metade não é boa. Né? Recalcada, sacudida e transbordante. Então, esse transbordar, e a palavra transbordar quer dizer ir além da borda, e além dos limites. E Deus nos leva além dos nossos limites. E o que Deus quer para nós vai além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. E é justamente isso, porque, pensa bem, quando você faz um projeto, quando você tem os seus sonhos, você calcula, você visualiza tudo aquilo que seria necessário para você ficar bem. E ali você inclui, por exemplo, sua família. Você fala, não, se eu conseguir isso, minha família e eu estaremos bem. Só que quando você vive verdadeiramente intimidade com Deus, confiante na palavra dele, e se entregando a isso, Deus te leva a viver algo que vai além do que você imaginou. Porque aquilo que ele tem para nós, vai além daquilo que a gente imaginou, pensou, sonhou. Vai além daquilo que chegou aos nossos corações. E esse ir além possibilita que outras pessoas, que inicialmente não estavam contempladas nos nossos planos, sejam abençoadas. Vejam como é. Então, quando Deus abençoa um servo dele, esse servo, depois ele vai ser bênção para outras pessoas. E essas pessoas, sendo abençoadas, elas vão ter ali uma ideia dessa prosperidade. E elas vão se atentar para isso, e elas vão se despertar para isso. Então, olha, cria uma corrente. Então, outros são abençoados, e esses outros acabam percebendo o que é a bênção. É por isso que lá em Malaquias 3, fala que as outras nações iriam olhar para Israel e ver que era uma nação abençoada. Então não ia ficar algo limitado a Israel. Outros povos teriam essa percepção através da vida do povo de Israel. Olha como Deus é tremendo nisso. Então, quando nós, sabedores disso, sabedores que Deus nos abençoa, mas não para que nós, de maneira egoística, apenas limitemos isso a nós, mas passemos a considerar outros nessa bênção, que nós podemos ser bênção para outros, e isso de uma maneira desinteressada, Deus se alegra com a nossa atitude. Vamos abrir em Provérbios, no capítulo 19. Provérbios 19. Versículo 17. Olha só. Provérbios 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Aquele que se compadece do necessitado e o ajuda, aqui está falando, ao Senhor empresta. E o Senhor paga o benefício, o Senhor retribui. Então, quando nós vemos uma pessoa numa situação de necessidade, e nós nos compadecemos e dizemos, não, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Não, mas essa pessoa não vai te trazer nenhum benefício, ela não vai poder te pagar. Ela não faz nada que, de repente, para você seria útil. Ela não presta um serviço que você poderia tomar esse serviço em troca.
Então, quando você, de uma maneira desinteressada, se compadece pelo problema do outro, é como se você estivesse emprestando a Deus, porque Ele lhe retribui. Ele te abençoa. Então, quando nós temos essa atitude de olhar para o próximo, agora preste bem atenção, e eu não estou ligando isto àquela visão que alguns têm de, eu vou fazer boas obras que é uma maneira de eu alcançar a salvação. Não é isso, porque isso não existe. Na verdade, as boas obras, elas devem ser uma evidência da salvação já realizada, mas não como um investimento que você vai fazer para obter. Não. E aqui, esse compadecer-se do pobre é de uma maneira desinteressada, é apenas buscando suprir a necessidade. Então, quando o fizer, olhe apenas com esse intuito de suprir a necessidade do outro, de ajudar, só isso. E você agindo assim, Deus, contemplando essa situação, Ele mesmo, Ele reverte isso em bênção para a sua vida. Então, a questão da intenção é muito importante nesse aspecto. O porquê você está fazendo? Estou fazendo porque essa pessoa precisa. Porque essa pessoa precisa. O justo, amados, ele não tem dificuldade nisso, ele não tem dificuldade em ajudar a outros. O justo, ele não tem dificuldades em relação a essas questões. O Salmo 37, no versículo 21, olha só. Salmo 37, versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então, estão falando da parte final. O justo se compadece e dá. Então, não é aquilo, poxa, se eu tirar do que é meu, vai... Não, é olhar e falar, está precisando. E a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Então, quando eu posso olhar e falar, poxa, não é muito, mas algo eu posso te dar, que vai nesse momento aliviar o seu sofrimento, aliviar a sua dor, aliviar a sua necessidade, isso é uma atitude de alguém que tem um coração que agrada a Deus. Então, é isso, é essa atitude que nós temos que buscar. Mas é interessante, porque o que eu pensei foi só essa parte final, mas o justo se compadece e dá. Mas esse início aqui, o ímpio toma emprestado e não paga. Aí eu abro um parênteses para falar de algo que não estava na programação da aula de hoje, mas que nós já falamos em outras ocasiões, o pastor já falou aqui, ou seja, o ímpio toma emprestado e não paga. Então, olha só, amados, então o calote é algo típico de ímpio, Nós já falamos aqui no início dessa série de estudos. Então, a Bíblia vem falando aqui, o ímpio toma emprestado e não paga. Então, essa questão de não honrar as dívidas, não pagar as suas contas, não cumprir com seus compromissos, é próprio do ímpio. É próprio do ímpio. Aí você talvez está dizendo, poxa, espera aí, mas eu sou evangélico, tudo bem, eu não pago minhas contas, fico devendo às pessoas, mas eu sou evangélico. Sim, você é evangélico. Eu estou falando aqui de justo e de ímpio. De servo de Deus e não servo. É isso que eu estou falando. Não estou falando de questão de religião. Fica tranquilo. Você pode continuar sendo evangélico e pode continuar sem pagar as suas dívidas. Fica tranquilo. Não tem problema nenhum nisso. Tá bom? Não se preocupe. Ou você que é católico também não tem problema nenhum nisso. Isso não afeta a sua religião, você não vai deixar de ser católico ou evangélico por não pagar, por não honrar seus compromissos. Não se preocupe com isso. Mas a questão de ser justo, servo de Deus, salvo, aí sim, isso tem relação, tá bom? Então, se a sua preocupação é a sua religião, não tem problema. Mas se a sua preocupação, o seu interesse é agradar o seu Deus
e viver segundo a vontade dele, aí sim, aí você tem que levar isso a sério. Tá? São pequenos detalhes, mas não se preocupe, em sociedade você vai continuar vivendo numa boa, só tendo aquelas preocupações de sempre com Serasa, SPC, oficial de justiça, essas coisas. Mas isso aí você já está ciente. Né? A generosidade, amados, aliás, abençoar outras pessoas resulta em bênçãos para as nossas vidas. Nós temos que ter consciência disso. Abençoar outras pessoas resulta em bênção para mim. Vamos voltar lá para Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24. Provérbios 11, 24. Olha só. Alguns há que espalham e ainda lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Então, aquele que não tem esse limitar, né? Aquele que tem prazer em ajudar a outro, abençoar outros, honrar outros, sempre lhe será acrescentado. Sempre lhe será acrescentado mais. Então, essa é a visão e essa é a ciência que nós temos que ter. Quando eu abençoo outros, eu estou compartilhando um pouco daquilo que Deus me deu. Mas só que não para nisso, porque Deus reverte em bênção para a minha vida. Então, a prosperidade está ligada a isso. E generosidade, amados, é sinal de prosperidade também. Generosidade é sinal de prosperidade, porque há muitas pessoas que têm um patrimônio estratosférico, enorme, mas tem um amor tão grande ao dinheiro que é incapaz de dar uma moedinha para alguém. Lembra do personagem, né, da personagem lá do desenho animado, o tio Patinhas? Uma caixa forte cheia de dinheiro, mas mão de vaca, muquirana, né? Há muitas pessoas que são assim. São assim. Têm muito dinheiro, mas não são prósperos. Porque olha aquilo para tirar algo, o coração, né, quase para. Ou seja, uma pessoa dessa não é próspera. Então, a prosperidade, ela não é medida conforme o saldo bancário. Não é. Não é. Então, a prosperidade, um dos instrumentos para medir a prosperidade é a generosidade. É você abençoar outros. Você abençoar outros. Então, o versículo seguinte é o que nós lemos. Nós lemos o versículo 24. Olha o 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aquele que abençoa também será abençoado. Aquele que honra também será honrado. Então, é essa atitude que nós temos que buscar. O pastor outro dia falou aqui a respeito disso, de honra. Quando você honra alguém, isso é algo maravilhoso. E pode ter certeza que isso alegra o coração de Deus, essa atitude. Porque é uma atitude desinteressada. Desinteressada. E isso é algo que nós temos que buscar ver, fazer, viver. Ele falou, por exemplo, de uma cartela de ovos que ele recebeu. Alguém pode falar, pô, mas ovo? O cara passa com o carro vendendo óleo, ovo, mas esse era de galinha caipira solteira. Essa é casada. Olha só, mas é isso, não é o valor do bem, o valor do objeto em si, mas é o ato. É o ato. Então, são pequenos gestos, são coisas que você faz, alegra o coração de quem recebe,
alegra o coração de quem recebe, não é? Mas também reverte em bênção para a sua vida. Enquanto eu estava fazendo, naquele período inicial, né, em que nós não estávamos podendo fazer as atividades na igreja, eu estava fazendo, né, ministrando na escola dominical, juntamente com o Leozinho, a partir de casa. Nós improvisamos na nossa sala um estúdio. Então, era o meu celular, embaixo tinham 2 livros, atrás do celular uma caneca para servir de suporte. Isso aí você não viu, isso aí é coisa de bastidores. Não tinha o pessoal da técnica para dar o auxílio, e 5 segundos antes de começar, eu dava um grito, vai começar, porque aí todo mundo em casa, a luz já, opa, não pode passar por aqui, e assim era. Mas algo que o pessoal sempre comentava durante as lives, né, e para quem acompanhou ali as aulas que eu transmitia de casa, é que o Léo começava a cantar, eu, para não atrapalhar, eu ficava em silêncio. Cada um com seu cada um. Só que ele não cantava só, o pessoal conseguia perceber mais alguém cantando lá, tinha mais uma dupla cantando, né? E alguns comentavam que eram os canários, e ficava a aula toda assim. Ou seja, e se tornou algo que o pessoal, ou seja, eram personagens fixas das aulas da escola dominical, né? E esses canários que eu tenho em casa, e que, poxa, quando eu estou em casa eu fico ouvindo, e aquilo me alegra o coração, foi presente que eu recebi de um irmão. Ou seja, ele não fez isso, vou dar, vai ver que o irmão me gratifica de alguma... Não, foi algo de coração. Que não só alegrou a minha casa, mas que nas lives serviu também para alegrar muitos corações. E várias pessoas depois mandaram, poxa, que bacana ouvir os canários cantando durante a transmissão. Mas por quê? Porque alguém teve um coração generoso e quis honrar, quis abençoar, e eu tenho certeza que isso na vida dele se revertiu em bênção, porque nosso Deus, ele não é limitado, ele reverte em bênção para nós aquilo que nós fazemos pelo outro. Isso é prosperidade. Então, e assim meus amados, entendeu? É nós pensarmos em sermos úteis, em sermos bênção, irmos além. Então, isso é viver prosperidade. Não é pensar só em você, é pensar no outro. Então, quando às vezes você faz alguma coisa em casa e você faz lá, sei lá, um feijão, faz uma coisa diferente, você separa, poxa, fiz aqui, dá para todos nós, mas vou separar aqui um pouquinho, vou mandar para o meu vizinho. Poxa, isso ele vai receber, ele vai se alegrar, isso é bênção para ele, mas você também é abençoado nisso. Você é abençoado nisso. De repente fez um bolo, poxa, vou cortar uma fatia, vou mandar para fulano, vou mandar para o irmão ciclano. Faça isso. Se alegre nisso, tenha prazer nisso. São pequenos atos que mostram não só essa questão da generosidade de honrar, mas mostra que a nossa vida, ela vai além dos portões da nossa casa. Tem um outro. Então pode ser algo simples, mas é o ato. É o ato. Poxa, lembrei do fulano, vou mandar para ele isso. Faça isso, sentiu do coração, faça. E quantas vezes, quem vive assim, quantas vezes mandou, falou, vou mandar isso aqui, se não gostar, e depois recebe, poxa, obrigado, pô, que bênção, chegou na hora certa. Ou então, estava com vontade de... Outro dia a Lu estava em casa, poxa, querendo fazer um bolo de fubá, ela ama bolo de fubá. A gente, não, deixa, depois você faz, você quer aquela correria. Aí o irmão que estava prestando serviço para nós, fazendo um serviço lá, chegou e falou, minha esposa mandou um bolo para você. Aí ela falou, poxa, viu como Deus cuida? Então, essa irmã que mandou, a esposa dele, preparou, já pensou, vou
mandar, vou abençoar. Isso alegrou. Então, são pequenos atos que mostram um carinho, um amor, mas também é uma demonstração, é uma evidência da generosidade, aliás, da prosperidade nas nossas vidas. Então, seja próspero em todos os sentidos. Ser generoso não significa, é claro, amados, e aí nós temos que ter esse discernimento. Agora, o ser generoso não significa que você vai ser alvo das sanguessugas. Sabe sanguessuga? Aquele bichinho que gruda na pele, fica ali sugando, ele não contribui com nada. Parasita que não contribui com nada, só quer sugar. Nisso você tem que ter esse discernimento. Porque, infelizmente, há pessoas que querem fazer das outras muletas. Isso há. Aquelas que querem encostar, escorar ali e apenas ficar minando como um parasita. Nós temos que ter esse discernimento. Então, se é alguém que não teria essa necessidade, mas se habituou apenas em sugar, em minar, aí nós temos que saber impor limites e dar um basta a isso. E em relação à sanguessuga, Provérbios 30, versículo 15, diz o seguinte: Provérbios 30, versículo 15. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Dá. Infelizmente há pessoas que vivem assim, só pedindo. A pessoa está em necessidade, beleza, ela tem que se manifestar até para receber o auxílio ali, a ajuda necessária. Mas isso é uma situação para que ela veja suprida a sua necessidade naquele momento e vá buscar a sua própria subsistência e tudo mais, se assim tem condições de fazer. Só que há pessoas que não. E às vezes você vê, eu já vi muitas situações assim, pessoa saudável, em condições de trabalhar, condições de, por seu esforço próprio, ter suprido as suas necessidades, mas se acostumou a já receber pronto. Então, ficava escorado. Quantas situações já vi assim? Porque é como a sanguessuga, só dá. Então, nós temos que ter esse limite. Mas aí, então, amado, como é que eu vou saber isso? Você analisa. Se é alguém que você conhece, você está vendo a situação e você já sabe exatamente disso, aí é claro, tem que ter um limite. Porque você também agora, não é algo, como eu sou servo de Deus, tudo que a pessoa falar eu vou ter que... Não, chega e fala, você pode me dar dinheiro assim? E você sabendo qual é a situação, você pode falar, não, beleza, tem um serviço para fazer, quer fazer serviço para mim? Aí beleza, já. Não, o serviço não quero não, pode deixar, não preciso mais. Mas aí tem que ter esse discernimento, tem que fazer essa análise. Mas se há alguém que eu não conheço, não sei exatamente, e é a primeira vez, e aí, como eu faço agora? Amados, aí você tem que, se não consegue visualizar, você, na dúvida, prefira servir. Porque senão a gente fica também muito crítico. Não sei, não tenho certeza se está necessitando mesmo, então eu prefiro não ajudar. Não, tem que ser o inverso. Se há dúvida, se você olha, não consegue ter certeza disso, fala, não, vai que realmente há uma necessidade, não é pelo ócio, não é porque não quer trabalhar, não, eu vou ajudar. Então, na dúvida, ajude. E Deus é justiça. Porque aquela pessoa que age dessa maneira, se fazendo de coitadinha, ela vai acertar com Deus. Por isso, nós também temos que ter muito cuidado para não nos colocarmos numa posição de coitadinhos. Se você não tem a necessidade, fala, não, amado,
está tranquilo. Claro, ou seja, de repente você já passou por uma situação difícil, um período difícil, foi abençoado, isso é resultante da provisão de Deus na sua vida. De repente surgiu um período difícil que você venha precisar do auxílio do Departamento de Ação Social da igreja, de outros irmãos. Amados, não tenha vergonha disso. Não é motivo para você falar, poxa, fracassei. Não é isso. Não é isso. Tá? Porque aquela ajuda vai ser a ajuda necessária para você se organizar e depois você caminhar com as próprias pernas, tranquilo. O que não pode é ter uma atitude de coitadinho de agora se colocar nessa posição de maneira permanente. De maneira permanente. Isso aí não. Aí, amados, nós vamos lá no capítulo 20 de Atos. Só para complementar aqui. Atos capítulo 20, versículo 35. Aquilo que eu já havia até citado. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor dar do que receber. É melhor estar naquela situação de estar ajudando do que estar na situação daquele que necessita de ajuda. Isso é óbvio, não é? Mas aí nós temos que ter o seguinte: não criarmos situação ou não nos colocarmos numa situação de constante necessidade. Então, vejam só, não é aquela situação real em que a pessoa precisa, mas ela se colocar nessa posição. Aí eu chamo a atenção para algo que nós temos que estar atentos. Por exemplo, nós estamos agora nesse período em que houve, né, um abalo da economia do país e de outros tantos. Foi lançado o auxílio emergencial. O que é o auxílio emergencial que foi lançado pelo governo federal, amados? É justamente um reforço no orçamento daquelas pessoas que, em razão da pandemia, tiveram a sua renda diminuída, não puderam trabalhar, muitas pessoas perderam o emprego, milhares de brasileiros perderam o emprego nesse período. Outros profissionais liberais tiveram a sua renda reduzida e as contas continuavam as mesmas. Então, esse auxílio emergencial é uma ação social do governo para que as pessoas pudessem ter uma renda mínima e assim se manter. Essa é a realidade. Ou seja, quem deve receber o auxílio emergencial? Aquele que verdadeiramente precisa, aquele que verdadeiramente teve as suas finanças afetadas com tudo isso. Essa é a realidade. E você, enquanto cristão, deve zelar por isso. Assim são os outros programas que o governo sempre manteve, Bolsa Família e tantos outros. Mas aí você vê pessoas que claramente não necessitavam. Eu me inscrevi. Se é para ganhar esse dinheiro aí, é do governo mesmo. Você está se colocando numa situação que não é a sua. Mas ninguém vai saber, o governo é muita gente. Não estou dizendo o governo saber, eu estou dizendo Deus está vendo. Então você está se colocando numa situação de necessitado quando não existe. Com isso você está atraindo um espírito de miséria para a sua vida, que vai além do período que durar a pandemia. Essa é a realidade. Então nós temos que ter consciência disso, amados. Temos que ter consciência disso. Então a pessoa, quando ela faz isso, ou seja, é uma necessidade. É uma necessidade, é para não faltar arroz, não faltar feijão, não faltar carne no prato dos seus filhos. Essa é a realidade.
É essa a realidade. Mas há pessoas que não precisariam disso. E esse plus, ela entra e ela fala, quer saber? Agora eu vou comprar aquela TV gigante, 60 polegadas com esse dinheiro. Ou seja, não havia necessidade, mas ela se coloca como se fosse. É como alguém que tem recursos, tem renda, e se coloca como pedinte no farol, no semáforo. Está atraindo miséria para a sua vida. Você está se colocando numa posição de necessitado. Olha só, não há prosperidade nisso. O camarada se acha muito esperto, muito inteligente, e ele raciocina 600 por mês. Mas já pensou se isso durar um ano? Vou levar uma boa grana. Sim, matematicamente falando, sim. Espiritualmente falando, você vai ser fracassado, derrotado. Derrotado. Por isso a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Se eu verdadeiramente estou passando por um momento difícil, e nós vamos ver vários homens de Deus tiveram momentos difíceis e precisaram ser auxiliados, amparados, receber uma ajuda, não tem problema nenhum, demérito nenhum. O que não podemos fazer é nós nos colocarmos ou fingirmos estar numa posição dessa. E eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos falando sobre prosperidade. Aquele que quer viver uma vida próspera, ele não pode se colocar numa posição dessa. Vejam como são pequenos detalhes, coisinhas bobas. E foi interessante que tudo isso aí nós vimos, que o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, depois fez cruzamento de dados, um monte de servidor público recebendo auxílio. Gente, é um espírito de miséria mesmo, uma coisa dessa. Pessoas que há muitos anos estão morando na Europa, né, tem emprego lá, se fosse precisar mesmo, teria o auxílio lá no país onde estão, e sugando os cofres públicos. Aí depois sai matéria jornalística falando a respeito de corrupção, e a pessoa, é mesmo, tem que prender esses corruptos. Quem é ela para falar de corrupção? Tem que ficar caladinho. Fica quieto, calado. Porque isso também é corrupção. Quando você não precisa e você se vale, não, eu só coloquei meu nome no aplicativo, deu certo. Os caras também, os corruptos, a única coisa que eles fazem é colocar um dígito a mais nas obras e dá certo. É a mesma coisa, nós temos que ter essa consciência. Então, quando nós verdadeiramente somos prósperos, nós confiamos na provisão de Deus, que Deus é quem vai cuidar, Deus vai nos abençoar, e não nos falta. E da mesma forma, quando você ajuda alguém que está passando por uma situação difícil, você tem que confiar que Deus vai continuar suprindo as suas necessidades. E vamos lá em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículos 11 a 16. Aqui está falando a respeito do profeta Elias, tá, amados? Elias estava numa situação dessa, tá? Fugindo, né, de Acabe e tudo mais. Então, ele estava fugindo, estava recluso ali. Então, essa situação se passa nisso. Aqui é a história da viúva de Serepta. Versículo 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora. Depois faça para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel,
a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Entendeu? Ela falou, olha, eu tenho um pouco, dá para fazer um bolo só para eu e meu filho comer. Depois disso a gente vai esperar a morte, porque já acabaram os recursos. E o profeta fala, não, faz o seguinte então, faz um pequeno para mim, desse pouco que você tem, separa um pouco, faz para mim, e não vai faltar para você nem para o seu filho. Essa mulher poderia ter dito, para, já tem pouco, né? Já tem pouco, eu ainda vou dividir contigo? Não. Pronto, ela poderia dizer isso? Poderia, era dela, e não fazer. Mas ela optou por confiar na palavra de Deus, confiar na provisão de Deus, e ela viveu isso. Então, quando nós paramos para ajudar o próximo, nós temos que ter essa consciência, Deus não vai deixar faltar para nós, Ele vai continuar suprindo, Ele vai continuar cuidando de nós, e essa é uma evidência clara de prosperidade, que Deus cuida de nós. Bem, então, em relação ao nosso próximo, é isso, amados. Deus nos dá recursos, nos dá. Para quê? Para que a gente continue sendo bênção na vida de outros. E você prospera para que você seja bênção na vida de outros. Mas aquele que retém, começa a prosperar, retém, pronto, estancou, parou por aí, não tem crescimento. Então, abençoe outros. Então, esse é o aspecto da prosperidade em relação ao próximo. Só que tem um outro aspecto, que é em relação a Deus, em relação ao Senhor. E quando eu digo em relação ao Senhor, estou dizendo a respeito de dízimos e ofertas. Eu não preciso me aprofundar muito aqui, porque tem sido constantemente ensinado. Antes de iniciar a ministração do ensino de hoje, eu falei a respeito de dízimo e oferta. Em cada ministração, em cada momento que nós ofertamos e dizimamos, a palavra do Senhor é lida e há uma instrução a respeito disso. Então, dízimo e oferta entra na questão de prosperidade financeira. Claro que entra. Claro que entra. E há pessoas que tentam, desconversar ou tentam argumentar dizendo que não é. Mas uma coisa eu digo, aquele que é verdadeiramente próspero, ele não tem dificuldade nenhuma em falar sobre dízimo e oferta. Não tem. Não tem. Quando você vê alguém argumentando, não é bem assim, não sei, esquece. Analisa a vida dele. Só analisar. E algumas vezes a gente ministra, termina o culto, e depois vem alguém e fala, o irmão ali terminou o culto, estava dizendo ali fora que não é bem assim. Não, beleza, irmão, faz o seguinte, não quero nem saber quem é. Uma pessoa que vai analisar, é uma pessoa que quando você convive com ela, você fala, cara, que pessoa dedicada à palavra de Deus, a aprender da palavra de Deus. É uma pessoa que você olha e fala, poxa, que pessoa que tem um coração no altar. É uma pessoa que a vida dela espelha justamente uma vida de intimidade com Deus? Não. Então eu não quero nem saber. Então. Por quê? Porque geralmente quem vem com essas conversas, quando você vai ver, o cara é mais enrolado do que tudo. E ele está querendo dar 171 no Senhor. Está querendo dar a volta em Deus. Não tem como, nada. Não é. Seguinte, em relação a dízimos e oferta, ninguém nunca te constrangeu e nunca vai te constranger aqui e falar, ô Vinícius, entregou seu dízimo desse mês? Não? Então faz o seguinte, não vai nem tocar. Não tem isso. Gente, estou usando o nome do Vinícius porque o conheço, né? E sei que é um servo de Deus, e também não vai depois, poxa, o presbítero falou meu nome lá, fiquei envergonhado, agora
Vou mudar de igreja. Entendeu? Não tem, amados, não tem. Você tem a liberdade de fazê-lo, ou seja, é sua relação com Deus. Sua relação com Deus, não se preocupa não. A gente não vai deixar de cumprimentar, de sorrir, de brincar, não. Mas aí é você e Deus. Mas geralmente, as pessoas que vêm com essa conversa, não é bem assim, aí tem outros que querem usar aquele argumento, e temos que ter consciência disso, amados. Não, Deus sabe o meu coração, e Deus sabe das minhas condições. Deus sabe das minhas condições, que eu não tenho como tirar dízimo e oferta. Deus sabe das contas que eu tenho para pagar. Deus sabe, amado, tudo isso. Só que, como foi dito anteriormente, dízimo e oferta revela, primeiramente, um coração adorador, de adoração, e que confia na palavra. A gente trata a palavra de Deus com integralidade, em todas as áreas, em todos os aspectos. E quando nós temos uma verdadeira relação com Deus, nós não temos dificuldades nisso. E quando a pessoa geralmente tem dificuldade nessa questão de dízimos e ofertas, não se limita a isso. Você vai ver em outras áreas ela tem dificuldade também na relação com Deus. Então a questão não é o dízimo e oferta, é a relação dela com Deus, que precisa ser trabalhada, que ela precisa, de repente, ter um verdadeiro encontro com Deus às vezes. Às vezes é essa a situação. Outras é uma falsa compreensão a respeito das coisas de Deus. Mas quando se tem uma verdadeira compreensão, não tem dificuldade nisso. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, fala que nós devemos fazer com alegria, trazer a oferta com alegria. Então, quando eu venho entregar minha oferta, meu dízimo na casa do Senhor, eu venho com o coração alegre. Por quê? Porque isso está mostrando que Deus tem suprido as minhas necessidades e Ele é provedor na minha vida. Então, vai entregar dízimo, é um ato de adoração. Como é que nós fazemos aqui o período de louvor e adoração? Não é com alegria? Ou tem música fúnebre aqui durante o louvor? É só o órgão, e aquela coisa... Não, é com alegria, não é? Com alegria. E assim tem que ser o dízimo e oferta. Separa, glória, posso entregar meu dízimo e minha oferta hoje. Tem que ser assim, nós temos que usar isso como mais um ato de louvor e adoração, tem que fazer parte. Então vai fazer, faça com alegria. Vai pedir o envelope para o diácono, aqui, traz, aqui, eu quero. O diácono vem e te entrega, você põe ali, ninguém vai ficar vendo quanto é. Lembra da questão da viúva? Eram moedinhas, mas é o ato, não é o quanto. Não é quanto está ali. O anjo vai ficar aqui vendo, 100, abençoa, Senhor, abençoa esse aqui, foi 100. Opa, quanto? 25 centavos. Senhor. Não, é o coração. Aqui, vou sair um pouquinho do vídeo. Isso aqui é o gasofilácio das crianças. Quando nós temos o culto presencial, ele fica aqui. E as crianças, elas vêm e colocam a ofertinha delas aqui. Amados, eu nunca vi uma criança vir, vou colocar até aqui, para trazer a oferta dela, tipo assim, triste ou arrastada pela mãe. Olha aí, não. Quando começava a distribuir os envelopes, a gente só via criança indo correndo, pegar um envelope, que o delas a gente usava um menorzinho, e vinha e ficava uma fila para saber quem é o primeiro. E é interessante que um dia eu estava na escola dominical, uma garotinha, os pais estavam trabalhando aqui também, fazendo as coisas, e ela ficou só, e foi o momento do dízimo e oferta, ela pegou o envelope, e ela virou para mim e abriu o envelope. O envelope dela, ela, põe aí. Aí eu, tá bom, entendi. Peguei minha carteira, coloquei, aí ela veio toda contente para ela depositar a oferta dela. Mas por quê?
por conta dessa questão do coração, o coração de criança. Para ela, era algo maravilhoso trazer aqui. Né? Trazer aqui. Esse tem que ser o nosso coração. Esse tem que ser o nosso coração. Amado, você não precisa abrir o envelope e pedir para que outro irmão coloque, porque Deus te abençoou. Mas essa criança que fez isto, ela entendeu algo maravilhoso, que muitos adultos ainda não entenderam. O prazer de ofertar na casa do Senhor. E, pelo poder do convencimento, da persuasão, ela conseguiu a ofertinha que até então ela não tinha e conseguiu. Né? E aquilo, para ela, naquele momento, foi algo maravilhoso, e para mim também. Porque para mim foi um ensinamento, foi uma lição. Lição. Por isso que a gente tem isso aqui, e quando as crianças estão presentes, elas participam inclusive do momento da oferta. E nós falamos, pais, instruam seus filhos, dá para eles, nem que seja uma moeda, para eles virem, porque é o ato. Isso, amados, isso decorre de um princípio, e isso eles vão levar por toda a vida, ninguém tira. Hein? E quando nós ofertamos, amados, nós estamos reconhecendo que somos dependentes de Deus. E quem falou muito bem, e às vezes eu gosto de ler esse texto aqui, foi Davi. Então vamos lá em 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Só para você entender o que é um coração grato e que reconhece que somos dependentes de Deus. Davi, ele tinha se preparado para construir o templo, né? Ele tinha esse desejo de construir o templo, e Deus falou, não, você não vai construir não, porque você foi um homem de guerra, derramou muito sangue, não vai ser você, vai ser seu filho. Mas nem por isso Davi ficou revoltado, triste, depressivo, não. Falou, meu filho vai construir? Vai, mas vai ficar tudo pronto. Deixou tudo pronto, só falou para Salomão, filho, só fazer, tá? É só construir. Então, 29, versículos 10 a 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome da tua glória, o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisa? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, o que nós fizemos, e eles arrecadaram muito ouro, arrecadaram muitas joias, arrecadaram muita coisa. E o que Davi está falando, Davi não chega e fala, Senhor, olha só o que nós fizemos. Olha o quanto estamos contribuindo. Nós somos os bons. Não, fala, Senhor, quem somos nós para que conseguíssemos isso? Mas a gente reconhece que veio tudo das tuas mãos. E o que nós estamos ofertando foi o que o Senhor nos deu. Então, oferta, dízimo, é reconhecimento de que Deus primeiro nos deu. E nós estamos apenas reconhecendo isso em ato de louvor e adoração. Há muitas outras coisas que poderiam ser ditas sobre dízimos e ofertas, mas isso, como eu já disse, tem sido ministrado constantemente. E sempre nós continuaremos falando isso, porque é um ato de culto. Então é necessário. E agora a gente encerra essa série de estudos lendo um texto que nós lemos
na primeira aula dessa série, que é Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28, dos versos 1 ao 14. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para te guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Aqui está falando em prosperidade como um todo, em todas as áreas. Bênçãos que contempla o homem como um todo, não só do aspecto material, do aspecto financeiro, em todas as áreas, mas, inclusive, sobre questões financeiras. Mas, para resumirmos tudo, a bênção, a prosperidade, a abundância em qualquer área, ela passa necessariamente por obedecer à palavra do Senhor. Se você se alinhar, se você andar na palavra do Senhor, se você aplicar a palavra do Senhor à sua vida, em todas as suas áreas, você será bem-sucedido. Você irá bem. Então, em todas as áreas, você será próspero. E isso inclui a parte financeira. Então, em todas as áreas, prosperidade, e eu falei isso na primeira aula, prosperidade não se limita a questões financeiras, é mais amplo do que isso. É viver isso na família, viver isso na vida profissional, sentimental, viver isso em todos os aspectos. Se nós obedecermos, se nós aplicarmos a palavra do Senhor às nossas vidas, se nós andarmos em intimidade com o Senhor, é certo, seremos prósperos. Se não fizermos isto, é só você continuar lendo o texto que vem logo na sequência, a partir do versículo 15, porque aí você não terá parte com as coisas do Senhor, aí é por sua conta e risco. Então, para a gente finalizar, se você não assistiu às outras aulas, assista. Em cada aula foram citados vários versículos, e há vários outros, que se nós fôssemos detalhar, a gente ficaria meses tratando desse tema. Mas a palavra de Deus é clara
em todos os aspectos, quer ser bem-sucedido financeiramente, olhe a palavra de Deus. Aplique cada um dos princípios, desde antes do obter o recurso, passando pela sua vida profissional, passando pelo uso do dinheiro. Faça isso e você será bem-sucedido, tenha certeza, porque é a palavra de Deus quem diz isso. Amém?